Fala pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan, este é o Multiverso e bora lá para mais um vídeo que vamos falar aí sobre a reconstrução dos Vingadores, ou seja, a fase 4. E no vídeo de hoje a gente vai tentar esclarecer, mas não é nada confirmado que seja exatamente isso, porque a própria Marvel, né, já divulgou algumas datas, então fica algumas coisas meio estranhas, porque eles atualizam essas datas e mudam as datas e coisas do tipo, né? Mas essa lista aqui que a gente vai passar sobre a fase 4 é a lista oficial da Marvel, até na gravação deste vídeo, beleza? Se houver mudanças aí no futuro, a gente atualiza aí nos comentários ou no próprio, né, na própria descrição do vídeo aí, beleza? Então, dito isso, bora pro vídeo que tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, beleza? Então já deixa aquele like, se inscreva no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades, porque ainda tem fase 5, ordem cronológica e os melhores filmes da Marvel ainda para sair, beleza? Então ativa o sininho para você ficar sabendo de tudo isso quando sair, beleza? Então bora lá! E bom, como eu já mencionei, a fase 4 ela consiste aí em reconstruir os Vingadores, o que dá pontapé, talvez aí, para o futuro do próprio filme dos Vingadores, que já temos 4 filmes. Então o quinto filme do Vingadores talvez tenha essa construção aí, que talvez também seria aí os Novos Vingadores ou os Jovens Vingadores, mas só lá na fase 5. Então isso aqui é a reconstrução, né? A fase 4 é a reconstrução deste universo, porque, né, depois que aconteceu o Thanos, os Vingadores acabaram ficando um pouco desfalcados, né? Com 2 de seus integrantes faltando, né? Que é o Capitão América e o Homem de Ferro, que eram os principais, ou quem estava ali à frente, ou no comando. Você que sabe aí como mencionar esses dois aí. E com isso, né, a fase 4 então vai expandir ainda mais, né, o universo que eles vêm criando aí, porque eles vão começar aí a ir para cantos ainda não explorados dentro da Marvel, como a própria série aí do Cavaleiro da Lua, que era um personagem que muita gente não conhecia, principalmente eu nunca tinha ouvido falar antes dessa série aí, e é uma série excelentíssima de um personagem um pouco mais esquecível aí, que ninguém nunca tinha ouvido falar sobre ele, né? Então é bem interessante essa pegada de que a Marvel está tentando trazer outras coisas para dentro deste universo. E por conta disso, né, que é uma saga aí meio que de transição de um universo ali um pouco mais coeso para a expansão do multiverso da loucura aí, no caso que vai sair o filme aí, a Marvel não está tão preocupada assim com essa parte de fases, o que eles vão também dar uma mudada, porque agora parece que eles vão querer aí ter vários pequenos núcleos com vários heróis e também os vilões daqueles núcleos. Então dentro da fase 5 ou da fase 6, lá no futuro, talvez teremos aí filmes de personagens de equipes, por exemplo, diferentes enfrentando diferentes vilões, e que há rumores aí que a Marvel já tem 3 vilões aí em andamento que eles vão estar ativos ao mesmo tempo. Então a gente pode apostar aí, por exemplo, na volta do Ultron. Podemos aí também apostar no Doutor Destino, que é um personagem muito importante aí e um dos principais vilões dos Vingadores, né, e também do Quarteto Fantástico, e também o Kang, né, que é um vilão aí insano, né, multiversal. Então ele é um dos melhores vilões aí para essa fase da Marvel, talvez, né, pelo menos ao meu entendimento aí. E quem sabe aí o que vai ser esse bolo entre séries e filmes e 3 vilões ativos ao mesmo tempo. Então a construção dessa parada aí vai ser bem interessante. Então a fase 4 se consiste nisso, em reconstruir aí o universo cinematográfico da Marvel. E como eu mencionei, nós estamos aí no meio da fase 4, porque ela começou em WandaVision lá em 2021, né? Com o lançamento também do Disney Plus. Então começou ali a fase 4, onde vimos aí as consequências do próprio Thanos, né? As consequências pós-Thanos aí. Então tem vários envolvimentos dentro dessa série, onde a Wanda criou ali um próprio multiverso, por assim dizer, um próprio universo, uma realidade paralela para ela e para o Visão viverem em paz. É mais ou menos essa a proposta da série, né? O que consiste aí também no que a gente vai ver em Multiverso da Loucura. E que essa pegada aí de
universo ou realidade paralela, que já tem sido mostrado desde Vingadores Ultimato, né, onde eles voltam lá no passado para pegar as joias, mas não é o passado deles, então é uma outra realidade. E também vamos ver aí em outras séries que a gente vai falar mais pra frente. Então se dava aqui o início, né, desse negócio de multiverso que a gente vai ver aí nos próximos anos. E na série, com a Wanda ali, né, manipulando essa realidade paralela, essa construção dela aí, ela ali está tentando viver em paz com o seu amor ali, o Visão, e até mesmo tendo filhos, né, isso mesmo, tem 2 filhos ali, que são os filhos dos dois, mas que eles meio que não têm relações, é uma construção, ela meio que cria os seus filhos do nada, então tem esse envolvimento de tão poderosa que é a Wanda, né? Então a gente vê aí ela crescendo cada vez mais no personagem e também no UCM aí, né? Porque a gente vai ver que não é só isso que ela consegue fazer. Ela consegue fazer coisas sinistras aí, como manipular as pessoas, como a própria manipulação da realidade e várias outras coisas. Então é uma série importantíssima para a fase 4, dando início então aqui. Disseram que você era poderosa. E logo depois, né, um pouquinho depois ali, ainda em 2021, temos aí a segunda série, né, dentro do Disney Plus, e a segunda série que meio que age diretamente dentro do UCM, não como, por exemplo, Agentes da S.H.I.E.L.D., que ficou ali, tipo, só com as menções, ou a própria Netflix, né? Aqui não, né? Essas séries da Disney Plus, elas meio que alteram mesmo o fluxo do universo cinematográfico da Marvel, alteram a linha temporal deles, né? Então chegava aí Falcão e Soldado Invernal, para apresentar aí um novo Capitão América, porque lá em Ultimato a gente viu lá que o Capitão América meio que se aposentou e agora teremos que ter um novo Capitão América. E aí fica essa treta entre os dois, né, entre o próprio Buck e também o Falcão, né, para ver aí quem ia assumir o manto de Capitão América, onde a gente vê aí o próprio Sam Wilson, né, que é o Falcão aí, se perguntando se ele era digno de usar aí o escudo do Capitão América, e também o entregando aí para um museu, para não ter um sucessor do Capitão América. Mas é aí que entra a série, né? Onde os Estados Unidos querem um novo símbolo de Capitão América, né? Já que o Steve Rogers estava aposentado, eles queriam aí um novo Capitão América, mas não consultou ali o Sam Wilson, que era ali o dono do escudo, né? E entregam o escudo para um cara lá que passou nas questões deles lá, mas um cara aí que tem uma índole um pouco duvidosa, então a gente vê que não ficou bem bacana não. E então o Sam e o Buck vão ter aí que recuperar o escudo, né? Porque o Buck fala pro Sam que se ele não pegar, ele mesmo vai fazer. Então tem essa tretinha dos dois aí, que tem um envolvimento bem interessante, não dando o braço a torcer e coisas do tipo, né? Então a gente vê essa construção aí do que vai vir aí para frente, né? Com o próprio Capitão América 4 lá na fase 5. Então aqui já começou a construção disso. Gostaria de começar? Sr. Barnes, o que o Sam provoca em você? 15 segundos pro salto. E aí, qual é o nosso plano? E no meio do ano aí, de 2021, chegava a série mais importante, talvez, aí, para você entender o multiverso da loucura, que seria Loki, onde teremos aí a apresentação, claro, do Loki, né, que é aí um personagem que a gente tem bastante ênfase, né, nos filmes dos Vingadores, que ele aparece bastante, ele aparece no Thor, né, bastante também, porque ele é do irmão do Thor, e aqui vai ser aí a série focada nele, né, onde ele vai ser uma variante temporal, onde ele acabou saindo da sua linha do tempo e meio que perturbando a ordem natural das coisas. E com isso entra aí em ação a AVT, que é a Autoridade de Variância Temporal, ou seja, eles vão até lá para prender aí o Loki que saiu da sua linha temporal e está ramificando ela, né? Então eles o capturam e tem que eliminá-lo, né? Para que essa linha do tempo, para que, né, haja ordem na linha do tempo. Então tem esse envolvimento aí. E a gente vê aí também uma treta federal, onde temos mais uma variante do Loki, né? Dando trabalho aí. E essa variante aí está ameaçando toda a linha temporal, né? Onde ela quer destruir a AVT para que ela fique livre, né? Porque a AVT está ali na cola dela, tentando assim capturá-la e
destruí-la. Então vai ser este o envolvimento de Loki, onde vamos ver aí o início, né, dessa quebra do multiverso, onde o universo vai se ramificar em várias linhas temporais, acarretando aí, por exemplo, na próxima série que a gente vai falar aí. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso. E em julho, né, chegava aí o filme Viúva Negra, o primeiro filme da fase 4 da Marvel, né? Que a gente via só as séries, né? A gente estava se contentando só com aquilo, porque teve vários e vários adiamentos aí da Marvel, enfim, por causa do que aconteceu aí no mundo. 2020, por exemplo, não teve nenhuma produção da Marvel, né? Então teve muitas coisas ali sendo complicadas para a Marvel. E então chegava aí o primeiro filme da fase 4, Viúva Negra, que era um filme de uma personagem que já não fazia mais parte aí deste universo, porque acaba acontecendo ali uma coisinha com ela no filme anterior, né? E aqui ficaríamos aí então com aquela pulguinha atrás da orelha do que esperar aí para este filme. Provavelmente seria aí um filme prequel daquele, né? Então se passaria antes, o que a gente descobriu que era bem antes, muito antes mesmo, e que também teríamos aí o envolvimento de mais uma nova personagem aí, substituindo a Natasha Romanoff aí, a Viúva Negra original, né? Então a gente vai ver a irmã dela sendo a próxima Viúva Negra que a gente vê nesse filme. A gente vê mesmo assim, tá, ó, essa aqui vai ser a próxima Viúva Negra, né? Então tem esse envolvimento aí, porque ela também não vai estar no próximo Vingadores, né? Tem umas treta ali envolvida, talvez, a existência dela, então é mais ou menos essa aí a pegada. E o filme vai nos apresentar então essa nova Viúva Negra aí, como ela vai lidar com tudo isso. Ela vai também estar envolvida diretamente com a série Hawkeye, né, que é a série do Gavião Arqueiro, que sairia lá no final do ano. Então ali na trama do filme é uma história que se passa antes dos Vingadores ali, né? Então a gente não sabia o que esperar deste filme, o que acabou não sendo tão bom assim, né? A gente vê um filme mediano, um filme ok, mas sim vale a pena você assistir. E que, como eu mencionei, né, vai contar aí a história antes dos Vingadores, onde vai trazer ali um passado obscuro da Natasha Romanoff, a Viúva Negra aí. E com isso, né, com toda essa treta aí, vai trazer essa nova Viúva Negra, que vai ser a irmã dela. E então a história vai se desenvolver nisso, né, onde ela vai ter aí que desintegrar, por assim dizer, né, as viúvas negras no geral, porque, né, é uma especialização não tão legal assim, porque elas são castigadas ou elas são tratadas de uma forma diferente para serem ali máquinas de guerra, basicamente isso, criadas para matar. Então eles pegam ali criancinhas órfãs, né, meninas órfãs, para fazer esses experimentos e transformá-las em viúvas negras. Então essa é a história de origem da própria Viúva Negra e dos Vingadores. E esse filme vai ter várias coisas aí do próprio universo da Marvel, quanto aí envolvimento de outros filmes, né? Então a gente vê muita ação, a gente vai ver aí essa parada de espionagem, algo como vemos em Missão Impossível ou no próprio 007. Então essa vai ser aí a pegada do filme. Se você ainda não assistiu, recomendo, vai dar uma chance sim. É bacana, não é assim, ó, mas é bacana sim, vai lá conferir Viúva Negra. Uma coisa é certa. Cansei de fugir do meu passado. E lembra logo mais que eu falei aí do Loki, que a gente via lá a ramificação das linhas temporais? Então, essa aqui é a série que vai mostrar o que foi a ramificação das realidades, né? Onde vamos ter aí vários universos. O próprio multiverso é mostrado nessa série aqui e é uma série animada. Sim, What If? Que vai se tratar aí, né, como eu falei, de uma série animada mostrando o que pode se tornar aí o nosso multiverso, por assim dizer, do UCM, né? Onde vamos ver aí outros personagens sendo meio que trocados. Tipo, e se acontecesse de uma forma diferente?
essa é a proposta dessa série animada, né? Onde vamos ver aí o próprio Capitão América não sendo o Steve Rogers, a gente vai ver aí o próprio Senhor das Estrelas não sendo o Peter Quill e outras coisas aí envolvidas, né? Como o próprio Killmonger, o Ultron, então toda essa galera aí está envolvida em outras tretas, né? O que vai aí ocasionar na quebra do multiverso, onde o multiverso inteiro foi ameaçado e ninguém ficou sabendo. Basicamente é isso, né? Até então. Então a gente vai ver vários personagens de What If que já foram confirmados, por exemplo, em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então estão reconstruindo ali o universo cinematográfico da Marvel, né? Os próprios Vingadores, e também explorando o conceito de multiverso, porque a gente vê que nos quadrinhos já tem muito disso, né? Onde sempre tem uma crise ou essa treta de multiverso, quando tem muitas revistas, muitos heróis assim espalhados, aí tem uma crise ou uma guerra, alguma coisa assim, e esses universos se juntam, tem essa guerra, essa treta, e depois viram um universo só com personagens diferentes trocados ali. Então a gente talvez veja isso mais pra frente nos cinemas, né? O que se dá início aqui, né? Mostrando o que pode se tornar tudo isso. E com essa série animada, né? Vamos ver aí que cada episódio conta uma historinha diferente que faz parte de um todo, né? Que é um todo bem interessante e que se torna aí uma das animações mais emocionantes e uma das melhores animações já feitas. Fica ali, por exemplo, pau a pau com Arcane, para vocês terem uma ideia. É insano o What If. Vai assistir que é bem interessante. Mas não devo, não posso, não irei interferir. Eu acho que eu vou ter que improvisar então. E meus amigos, 2021 estava pesado. Vinha aí mais um filme, Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que não mostra aí, por exemplo, um envolvimento direto com os Vingadores, né? Como a gente vê aí que tá nessa parada de multiverso, mas talvez a gente veja no futuro, né? No Shang-Chi 2, talvez, ou a série que falaram que vai ter uma série da irmã dele, então vai ser mais ou menos aí onde vamos ver o envolvimento no CM. Aqui foi para apresentar a origem do personagem Shang-Chi, que tem aí os 10 anéis, né? E na essência do enredo ali conta a história do jovem Shang-Chi, um jovem chinês que foi meio que treinado pelo pai para ser aí o sucessor da família. Mas como a carga, né, estava muito grande para ele, ele acabou fugindo e deixando de lado essa história aí de sucessor, né? E que ele acaba sendo ali envolvido também no assassinato de sua mãe, onde ele não fez nada, né? Até mesmo porque ele era uma criança. Então o pai dele meio que o culpa por não ter feito nada. Então é mais ou menos isso. E a ambição de seu pai, que é um ser aí meio que imortal, acaba se tornando em vingar, né, a morte de sua esposa e também dominar o mundo. Então essa é a ambição que ele estava procurando após esse acontecimento. Então a gente vê que a treta é grande, né? E que ele fica aí cego por essa sede de vingança. E que vai ocasionar aí em uma treta insana entre o universo que conhecemos, né, a própria ali a abertura de um portão que protege o mundo, né, de uma criatura bizonha mesmo, de milênios. Então essa vai ser aí a história base de Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis, que é uma obra interessante mesmo de porradaria, né? Onde vemos aí que a Netflix não conseguiu com Punho de Ferro e aqui a Disney conseguiu com Shang-Chi. É porrada cantando para todo lado, né? Lembrando aí os filmes mais antigos, como o Jet Li ou o próprio Jack Chan, Bruce Lee, então é mais ou menos nessa pegada. Então vai conferir Shang-Chi e a Lenda dos 10 Anéis. Não pode ignorar quem você realmente é. Mas 2021 ainda estava longe de acabar, porque chegaria aí Os Eternos, o filme com a maior equipe até então, né, que teria ali muitos e muitos personagens a serem desenvolvidos dentro de um filme só.
que a gente viu, por exemplo, em Vingadores, tem vários personagens, mas cada um teve, por exemplo, um filme solo, né, para explicar a origem e coisa e tal. Aqui em Os Eternos não ia ter isso, porque a origem deles era basicamente a mesma, né, onde teremos aí a criação dos próprios Eternos ali nos primeiros momentos do filme, que eles foram seres criados aí para defender a Terra, né, das criaturas chamadas aí de deviantes. E eles foram criados pelos seres divinos, né, da história aí da Marvel, que são aí os Celestiais. Então tem esse envolvimento dentro de Os Eternos. E então o filme vai focar nessa treta entre os Eternos e também os deviantes, que acabaram tendo ali uma evolução. Então teve uma treta ali que incluiria um membro dos Eternos que acabou meio que, né, se vendendo, por assim dizer, para ter ali uma certa atenção maior, algo do tipo, algo meio egoísta também. Então vemos tudo isso envolvido em Os Eternos, né? O que vai apresentar também o porquê deles não terem se envolvido aí em várias batalhas aí insanas da humanidade, principalmente na de Thanos. E meio que a explicação que eles dão é que eles não podem se envolver em tretas sobre a humanidade ou coisa do tipo, a não ser se tiver deviantes no meio. Se tiver deviantes, a gente sai na porrada, se não, não, a gente fica quietinho. Mas que mostra aí vários personagens insanos com poderes aí insanos. Então Os Eternos é um filme bem interessante desta nova fase da Marvel. Vai conferir Os Eternos, que é um filme bacana sim. Não é também, né, tipo, quão belíssimo é esse filme aqui, é top 10, não é, mas é um filme bem interessante sim. Vai assistir Os Eternos. Nenhum deles. Então, lembra que eu falei que 2021 ainda estava longe de acabar? Então, chegava aí a última série do ano, Gavião Arqueiro, que ia mostrar aí Clint Barton após Ultimato, onde ele conseguiu aí se juntar novamente com sua família, né, que tinha desaparecido no estalo do Thanos. Aqui ele está tentando apagar a imagem que ficou atrelada ao Ronin, né, que ele havia se transformado ali durante, né, esses anos onde o Thanos teve êxito, né, eliminando aí metade da humanidade. Então teve um impacto muito grande em cima do Clint Barton, né, onde ele acabou se transformando no Ronin, buscando vingança a todos os bandidos da Terra, e não só isso, né, mas matando todo mundo também. Então essa imagem aí ele queria meio que apagar ou esquecer, né? Mas a gente viu que não deu tão certo, onde a Kate Bishop agora entra aí com um envolvimento direto com o Ronin, onde ela acaba se vestindo, né, de Ronin sem querer, e agora Clint Barton tem que reaver esse uniforme e limpar, né, o nome aí da Kate Bishop, que acabou sendo envolvida nessas tretas aí. E no meio disso ela vai tentar aí convencer o Clint Barton a treiná-la como uma Gavião Arqueira, né, mais ou menos isso, para se transformar aí em uma super heroína sem superpoderes. É mais ou menos essa a proposta da série, onde vamos ter aí o Clint Barton, o Gavião Arqueiro, treinando também a sua sucessora, né? O que a gente pode ver aí também, lembra que eu falei dos Jovens Vingadores, dos Novos Vingadores? Então já temos aí também mais uma integrante aí do possível próximo filme dos Vingadores. Então essa aí é a proposta da série. E também a gente obteve aí a resposta da cena pós-créditos de Viúva Negra. Então assiste a série se você quiser saber sobre isso. Essa é perigosa demais. Definitivamente essa não. Não tem que dizer definitivamente. Nossa! Tem flechas. E 2021 acabava aí o ano com um filme excelentíssimo, a última produção do ano, o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, onde teríamos aí o envolvimento direto de Homem-Aranha, claramente que o filme é dele, mas também de Doutor Estranho. Então vamos ver aí a abertura do multiverso. O que todos, né, estavam falando ali naquele momento era que o Peter Parker era o Homem-Aranha, e com isso, né, as pessoas que rodeiam ali o próprio Homem-Aranha ficaram em perigo, e isso o assustou bastante, fazendo com que ele vá até alguém para pedir ajuda. E ele escolheu aí, né, ele foi atrás aí
do Doutor Estranho, para ver se ele tinha algum feitiço ou coisa do tipo que ajudasse ele. E o Stephen Strange, né, o Doutor Estranho, acaba falando sobre um feitiço que apagaria a memória de todos em relação a quem seria aí o Peter Parker, né? Então ele acaba dando essa ideia pro Peter, e o Peter fala, não, beleza, vamos fazer. Só que, no meio do feitiço, o Peter Parker começou a jogar ali várias outras ideias, né, dentro do feitiço, para meio que deixar algumas pessoas sabendo quem é o Homem-Aranha. Então ele esqueceu de falar esse detalhe no começo, e agora ele estava tentando falar isso pro Doutor Estranho no momento em que ele estava fazendo feitiço, o que não dá tão certo, e o feitiço acaba meio que quase se quebrando, e o Doutor Estranho tenta conter isso, mas é aí que deu errado, né? Aquela partícula de poder que acabou sumindo, né, ali, trouxe todo mundo que sabia quem era o Peter Parker de todos os outros universos, ou seja, vilões de outros filmes, né, do super-herói aí, do Homem-Aranha. E agora o Homem-Aranha vai ter que enfrentar aí esses vilões para capturá-los e assim devolvê-los aí para sua realidade. Mas ele fica sabendo que alguns deles, né, não estão vivos nas suas realidades, o que deixa ele, né, com essa parada aí, tipo, caraca, se a gente mandar ele para lá, a gente vai estar matando ele de novo. Então tem essa tretinha aí também, porque o Peter Parker não gosta de matar ninguém. E isso vai gerar ali uma luta entre ele e o Doutor Estranho, com essa parada de, vamos devolver ou não vamos devolver? E o Doutor Estranho fala, rapaz, nós tem que devolver, porque senão vai ficar quebrado o multiverso. E aí os dois saem no tapa, né, o Peter acaba ganhando essa batalha e ganhando tempo com isso, né, para tentar ver se há alguma outra possibilidade. O que a gente vê que não dá tão certo, né, porque o Doutor Estranho volta e fala para ele que eles têm realmente que mandar essa galera para fora, senão vai quebrar o multiverso. E a gente vê que no final meio que não dá tão certo assim. E aí vem a abertura do multiverso. Então esse filme aqui é muito importante para você assistir, né, para entender aí o Multiverso da Loucura, que já saiu aí no dia 5 de maio, né? Então esse aqui é o filme que dá início a toda essa quebra aí de multiverso e todo esse envolvimento da fase 4. Não dá para salvar todo mundo. Então assim acabava aí o ano de 2021, né, com chave de ouro aí, com muitas perguntas ao que viria para frente. E então em 2022 chega aí com a primeira série, a primeira produção da Marvel, Cavaleiro da Lua, que não tem um envolvimento direto com os Vingadores, mas talvez a gente veja, né, o envolvimento mais pra frente, porque eles meio que mudam algum aspecto ali da Terra dentro dos episódios, né? E que essa série aí é bem interessante, eu gostei bastante. Tem porrada, tem violência, tem de tudo aqui, né? E a série ela é focada aí em Mark Spector, contando então a história de origem do Cavaleiro da Lua, onde o Mark Spector é o avatar de um deus egípcio aí, o deus da lua, Khonshu. E com isso, né, vem vários poderes, o que a gente vê que ajuda bastante ele, mas não ajuda em tudo. Então tem toda essa tretinha aí. E em contraponto ele está tentando aí, né, pôr um fim aí em algumas coisas que se eu falar aqui vai ser spoiler da série. Então vai assistir a série, beleza? Essa série não envolve diretamente, como eu falei aí, o UCM, mas é uma série interessante com aquela proposta de que eles iriam explorar outros cantos da Marvel, né, com outros personagens mais B. Então essa aqui é a proposta de Cavaleiro da Lua, que tá bem interessante, né? Finalizou agora, então tá fresquinho ainda, vai assistir. Abrace a sua loucura. E chegamos então em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que seria o ápice, né, o ponto alto aí da fase 4, né, onde teremos aí a abertura do multiverso, que eu venho falando aí há vários vídeos, né, eu venho falando desde o início desse vídeo aqui. Aqui é concretizado isso, né, onde teremos aí esse multiverso sendo aberto e trazendo para dentro do próprio universo cinematográfico da Marvel vários outros heróis que não estavam com a Disney ali nos seus contratos, né, como o próprio X-Men, o próprio Deadpool, Quarteto Fantástico, Blade, né? Então todos esses heróis que foram retornando para Marvel vão entrar, estão aí dentro depois deste filme, e eu não vou dar muito mais detalhes aqui do filme para não estragar a sua experiência, tá? Porque tem muita coisa que envolve esse filme, muita coisa mesmo, e as coisas que você precisa assistir aí
para entender completamente, né, o filme do Doutor Estranho, que vai estar aqui no card para vocês. A gente fez um vídeo aí explicando tudo, beleza? O Multiverso da Loucura é insano mesmo, vai assistir, que vai envolver toda essa quebra de multiverso. O próprio Stephen Strange vai pagar, né, pelo erro que ele cometeu ali ao fazer aquele feitiço e coisas do tipo, né? Então vai ter todos os multiversos ali, tá tudo dentro da Marvel agora, tanto as séries da Netflix que foram inseridas no Homem-Aranha, quanto as séries que eles foram fazendo em outros lugares, as próprias séries da Marvel ali dentro do Disney Plus, outros filmes, né? Então tá tudo aqui agora, tá tudo dentro do Multiverso da Loucura, beleza? Então a Marvel, a partir daqui, é uma outra Marvel, vai ter várias coisas novas, várias novidades mesmo, e muitas coisas interessantes. Então fica ligado aí, porque tem muita coisa pra vir, né, dentro do universo cinematográfico da Marvel. E não dando spoiler aí do filme, o filme vai envolver esse multiverso, onde o Doutor Estranho, né, vai tentar aí impedir que isso se estilhasse, né. Então a gente vai ver personagens que apareceram em What If, a gente vai ver ali personagens do Homem-Aranha, X-Men. Então tem tudo isso aí para vir para dentro do universo da Marvel no cinema. Então vai trazer todo esse apanhado aí. E eles vão, né, dar aí um segmento para o que a gente viu também em Loki, né, com a ramificação aí dos universos, criando assim o multiverso. E ele vai tentar aí consertar essas dimensões que acabaram sendo criadas aí paralelamente. Então vai ter muitas cenas insanas de verdade. Não parece justo. E agora vamos falar aí, né, sobre o futuro, porque são coisas aí, né, são produções que ainda não foram lançadas e que estão para chegar aí na fase 4, né, que vai até mais ou menos aí o final de 2022, ou seja, a fase 5 começaria aí em 2023. E algumas coisas também não tem data, mas a gente vai começar falando aí de Miss Marvel, que chega em junho. Isso mesmo, a série foi adiada, né, por conta ali dos poderes da Kamala Khan que foram alterados, e por isso chegaria aí agora em junho. E por que os poderes foram alterados, você deve estar se perguntando, né? Aparentemente, né, o poder dela ficaria um pouco bizarro na parte aí da sua computação gráfica, né? Porque os poderes dela consistem aí em poder se esticar ou diminuir, algo parecido aí como vemos com o Reed Richards, né, que é o do Quarteto Fantástico, ou até do próprio Luffy aí de One Piece, né, que vocês também já devem conhecer. Então o poder dela é ser elástica, é mais ou menos isso, né, uma mulher elástica. Mas esse poder, Hollywood ainda está um pouco, né, peidando ali para fazer, né, o que vemos que ficou um pouco bizarro com o Senhor Fantástico. Então, para eles não cometerem esse erro, né, porque a série está bem interessante e tal, eles não quiseram arriscar com isso. Então a Kamala Khan, né, a Miss Marvel, teve seus poderes alterados, o que agora é mais ou menos uma aura roxa, algo assim, que provavelmente vai ter envolvimento também com portais e coisa do tipo, mas alguns dos seus poderes foram adaptados e não mudados, né? Então a gente vai poder ver, por exemplo, a aura roxa dela ficando no formato de um punho maior, o que ela faz aí como Mulher Elástica nos quadrinhos, né? Então ela consegue aumentar o tamanho do punho dela, ela consegue ficar gigantona e correndo assim, só que ela é meio desastrada, então às vezes ela fica com um pezão gigante, as perninhas finas. Então é muito engraçado isso nos quadrinhos, o que a gente talvez não veja aí ainda no futuro da personagem, né? Então por isso que foi alterado os seus poderes. Mas essa aí é uma série que traz uma perspectiva diferente, que vai ser aí uma perspectiva de fã dos heróis, né? Onde teremos aí o envolvimento, né, um pouco maior na parte aí dos juvenis, por assim dizer, né? Os jovens ali envolvidos nos Vingadores, né? Então a gente de novo vê aquela parada dos jovens Vingadores. Pois é, aqui também dá esse arzinho aí de jovens Vingadores, por se tratar de uma personagem mais jovem, uma personagem ali que está no ensino médio, então vai tentar trazer esse público, né, do pessoal aí do ensino médio aí para dentro do UCM. E em seu enredo, né, vai contar aí a origem da personagem, como ela adquiriu os poderes, né, que são poderes mutantes, pelo menos nos quadrinhos. A gente não sei ainda
como vai ser isso aí, mas também veremos aí a inspiração dela, que seria a Capitã Marvel. Por isso, o nome dela também vai ser Miss Marvel, então vai ter essa proposta aí que é idêntico aos quadrinhos. A própria roupa dela, né, a primeira roupa dela, é um cosplay de Capitã Marvel, e fora isso que ela também vai aparecer aí no filme, que vai ser lançado só em 2023 na fase 5, que é o Capitã Marvel 2, ou The Marvels, como também é conhecido, junto com a Capitã Marvel e a Monica Rambeau. Então essa série aqui é importante agora para estabelecer o futuro lá na fase 5. Então provavelmente lá nos Aquis Vingadores, lá lembra? Vai ser Jovens Vingadores, hein? Tô achando aí. Então fica gravado aí de novo. Isso sim é fantasia. E no mês seguinte teremos aí um dos filmes mais aguardados dos últimos anos, né? Ou do último ano pelo menos, que é Thor, Amor e Trovão, ou Thor, Love and Thunder, que vai se tratar aí do quarto filme do Deus do Trovão, né? Então já ultrapassou a trilogia e é o primeiro personagem da formação original dos Vingadores do UCM que vai ter um quarto filme, olha isso, onde a Jane Foster agora é digna de levantar o Mjolnir. Então vamos ver essa interação, o que a gente vê no trailer, que é uma interação aí que não é tão amigável, e também vamos ter aí o envolvimento desse mistério, o porquê que ela foi escolhida, né? A gente que leu os quadrinhos já sabe, mas algumas pessoas ainda não, então vai contar essa parte aí. Vai ter ali o primeiro momento em que os Guardiões da Galáxia vão embora, porque eles estavam juntos, né? O Thor e o Guardiões da Galáxia. Vamos ter aí a resolução do caso, que é a Asgard, né? Se vai estar ali realmente envolto à Terra, porque meio que eles foram para a Terra e ficaram lá, então tem toda uma questão política. Também vamos ter aí um envolvimento do próprio Thor, né, se perguntando o que ele vai fazer a partir dali, e muito rock and roll. Então tá excelente, pelo menos no trailer, Thor, Amor e Trovão. Vamos ver aí o que nos espera para esse excelente filme que está para chegar aí. Pelo menos eu acho que vai ser excelente. É só olhar nos olhos das pessoas que você ama. Não eu. O que é? Eu tava ouvindo. E na fase 5, que é o próximo vídeo, né, a gente vai falar de outras séries animadas que tem ainda, a gente vai ter muitas outras continuações, a gente vai ter muitos filmes e séries para ser lançados. Então este aqui é o vídeo de hoje, né, a fase 4 da Marvel. Ou é o que a gente acha, né, então tem tudo isso aí. Então eu espero que vocês tenham gostado disso tudo. Lembrando sempre daquele joinha, se inscreveu no canal, ativou o sininho? Se não fez ainda, vai lá fazer, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Ah, e não se esquece, clica aqui que vai ter a playlist das fases, né? 1, 2, 3, para vocês assistirem, se vocês ainda não assistiram. E também sobre a história completa da Marvel. Então beleza? Já clica aí para vocês ficarem sabendo de tudo. Agora sim eu vou ficando por aqui. Um abraço e fui!